Então, irmãos, esse texto, Eclesiastes capítulo 3, verso 15, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. A Bíblia, sabe, tem várias traduções do hebraico, né? Então tem algumas versões que diz assim: Deus pode renovar o que já passou, ou e Deus procura de novo o que já se passou. Deus faz as coisas se repetirem. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada novo debaixo do sol. No verso em Eclesiastes 1, 9 e 10, traz a mesma ideia e termina com essa expressão: o que foi, voltará a ser, e o que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada novo debaixo do sol. Eclesiastes é o livro que Salomão escreveu, filho de Davi. Ele escreveu 3 livros. Provérbios, foram provérbios que ele citou ao longo da vida toda. Cantares, cantamos aqui uma música baseada nesse livro de Cantares, que fala do amor do homem e da mulher, de Salomão com a Sunamita, e no fundo representa o amor de Cristo e da igreja. E Eclesiastes, que ele escreveu no fim da vida. Este livro é um dos livros filosóficos da Bíblia. Basicamente, 2 livros têm essa conotação filosófica: Eclesiastes e o livro de Jó. E a filosofia versa assim, tipo, buscar a verdade, buscar o sentido das coisas, buscar causa e razão, buscar significado. A filosofia tem a ver com isso. No caso de Jó, a temática é o sofrimento humano. E em Eclesiastes, a temática é qual a razão, o sentido da vida e da existência. E de certa maneira Salomão fala que tudo se repete. A água do rio vai para o mar não se enche, uma geração vem, a outra vai, nasce, desenvolve, reproduz, morre. O pobre, o rico, o sábio, o tolo, todos vão morrer. E no fim das contas, tudo passa. Tudo é vão, tudo é vaidade, tudo é provisório. Então, nesta expressão que nós lemos aqui, Eclesiastes 3,15, o que é já foi e o que há de ser também já foi, a gente pode olhar nessa perspectiva, eu diria assim, uma perspectiva da terra, uma perspectiva horizontal, filosófica, existencial. No caso de Eclesiastes, Salomão diz: olha, o fim de todas as coisas é teme a Deus, guarda o temor do Senhor no seu coração. Você pode fazer o que você quiser, jovem, mas pensa, Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo aquilo que está encoberto. Então, Eclesiastes fala dessa questão da terra, das lutas, das conquistas, dos sofrimentos, dos problemas humanos e da busca de significado. E ele aponta para Deus no fim das contas. Agora eu queria falar sobre esse mesmo versículo num outro olhar, no olhar profético espiritual. Como assim? Pensa, tudo o que é, já foi. Ok?
A gente pode pensar, tudo que está acontecendo já aconteceu, a história se repete. Do ponto de vista profético, aqui no outro trecho que diz, o que vem, o que virá, também já foi. A gente começa a entrar numa outra dimensão. Porque a filosofia, o pensamento humano, lida com tempo e espaço, 3 dimensões. Tempo tem o passado, o presente e o futuro. Na 4ª dimensão, no reino espiritual, no reino de Deus, o tempo não conta. O tempo é estranho. O tempo é diferente. Tudo que é, já foi. E o que vem, o que virá, você também já foi. Espera aí, pastor. Como assim? Na mente de Deus, onisciente, onipotente, onipresente, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Romanos 4,17, Paulo fala assim, ele está falando de Abraão, da descendência de Abraão, os descendentes da fé. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui é esse olhar profético, esse olhar da 4ª dimensão, do reino dos céus. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Eu vou ler um trechozinho aqui para vocês, podem ficar aí assentados. Vai passar Isaías 53, vou ler um pedaço aqui desse capítulo. Verso 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Talvez esse seja o capítulo mais conhecido do profeta Isaías. Isaías 53, de 1 a 5. Isaías viveu 650 anos antes de Cristo. Imagina, esta profecia foi proclamada e foi registrada, foi escrita 650 anos antes de Jesus vir e morrer. E não sei se vocês repararam que tudo ele fala no passado. Tudo aqui é no passado. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, verso 4, e as nossas dores levou sobre si. No verso 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ferido.
no 6, que eu não li para não alongar muito, o Senhor fez cair sobre ele, fez cair a iniquidade de nós todos. E no 8, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Isaías, no passado, falava de um futuro no passado. Isso é profecia. O passado já foi, mas o que vem também já foi. Pense que este passado, que 650 anos antes de Cristo foi profetizado como passado, ele se realizou, se cumpriu essa profecia na pessoa de Jesus de Nazaré. Na cruz ele foi moído, ele carregou as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava realmente sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Isso já aconteceu. Jesus já levou as nossas enfermidades. Aqui em Isaías 53, nos versos 10 e 11, passa do passado para o futuro, faz meio que a transição. Vou ler aqui. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, ainda passado, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então no verso 10 ele transiciona do passado para o futuro. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Tudo o que é, já foi. E o que vem também já foi. Pensa que esta obra de Cristo, profetizada em Isaías 650 anos antes, se cumpriu. Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pastor, então você está falando que eu, crente hoje, minhas doenças já foram levadas. Então por que a gente ainda fica doente? Por que a gente ainda tem enfermidade? Por que a gente ainda fica debaixo de opressão? Por que ainda o inimigo perturba a nossa vida? Por que a gente ainda carrega culpas? Por causa da fé. Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, somos salvos pela graça por meio da fé. A graça é tudo que Cristo fez em nosso favor. E nessa graça está incluído tudo isso aqui de Isaías 53. Pecados perdoados, as iniquidades perdoadas, as enfermidades desfeitas, levadas, as dores, tudo. A obra está pronta. A vitória de Cristo ela é completa, é radical e irreversível. Então pensa, há uma herança para você. Há um tesouro de Deus. E nós entramos nesta herança, nós acessamos esta conta infinita de bênção. Por meio da fé. A senha para acessar os profundos mistérios, tesouros
Deus é a fé. E não se trata aqui da gente acusar uns aos outros, porque de fato, nossa fé é pequena. A sua fé é pequena, a minha fé é pequena. Nós ainda não vimos um monte sair de um lugar e ir para o meio do mar, não vimos uma figueira secar de uma hora para outra, não vimos um morto ressuscitar, cego de nascença ver. Agora, pensa, mesmo que a sua fé seja pequena, ela é real, ela é verdadeira. A sua fé fez você estar aqui. A sua fé fez você escolher muitas coisas na sua vida, largar outras tantas. Sua fé pode ser pequena, mas ela é real e poderosa. Por quê? Porque a fonte é a graça. A fé conecta nessa fonte da graça. E veja, a fé, ela pode crescer sem limite. As possibilidades da fé em Deus, de tudo que Cristo alcançou em nosso favor, são infinitas. Vou dar um exemplo. Imagina a fé como uma semente. Vou pegar o caroço da manga. Quando você tem um caroço de manga, é uma semente grande. Você não tem uma manga. Aquilo não dá para comer. O caroço é duro. Mas ali você tem o potencial de ter muitas mangas. Se você semeia aquela semente e cuida e rega a água direitinho, aquela semente vai brotar, aquela mangueira vai brotar. E com 5, 6 anos a mangueira já está dando fruto. Aí deu 30 mangas naquele primeiro ano. Você pegou as 30 mangas e semeou de novo. Era um caroço. Agora já são 30. 5 anos depois, aquelas novas 30 estão dando fruto. E naqueles próximos 5 anos, aquela primeira estará dando fruto. Já pensou se você pega, no segundo ano deu 68, no terceiro deu 100, e você vai pegando todas essas mangas e vai semeando. Onde isso para? Não para. A fé, ela gera o poder de Deus para nós. Não é que gera, a palavra gera é ruim. A fé traduz, traz o poder de Deus para nós. E o poder de Deus é infinito. Não tem limite. Então, o nosso desafio é ativar essa fé que nós já temos, que é verdadeira, que é real, que faz diferença na nossa vida. Ativar essa fé. Quando o pessoal levou o aleijado lá perante Jesus, uma casa, tinha um jardim de inverno, a multidão estava na porta, aí eles deram a volta com aquele aleijado numa maca, subiram pelo telhado e no jardim de inverno baixaram a maca lá. Jesus olhou para a fé deles, os caras ainda estavam lá em cima do telhado. E o aleijado na frente de Jesus, Jesus disse: tenha bom ânimo, filho, os teus pecados são perdoados. E tinha um grupo de fariseus e líderes religiosos que começaram a pensar: quem é esse que fala blasfêmia?
Só Deus pode perdoar pecados. Jesus disse para eles: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Levanta, toma a tua maca e vai para a tua casa. E o homem foi curado completamente naquela mesma hora. Então Jesus tem poder para perdoar pecados, sim, e tem poder para curar. Os fariseus, naquela época, eles criam que Jesus tinha poder para curar, que Deus tinha poder para curar, não Jesus propriamente. Mas não criam que o perdão fosse assim. Hoje nós estamos treinados a crer no perdão. Você crê que o Senhor perdoou os seus pecados. Mas hoje a gente não está com a fé ativada para crer que o aleijado anda. Eu fiquei pensando assim, imagina que é como se fosse um tubo, um caninho, que quando você abre esse caninho, ele conecta no reino dos céus. E através desse caninho vem o poder, a força, a graça, a unção, a revelação, a palavra de Deus para você, o perdão. E você pode ampliar o seu caninho. Ele pode ser assim, assim, ele pode ser um canão. Então a fé, ela vem de Deus, não é a gente que promove fé, não é a gente que inventa fé. A fé vem de Deus, vem do contato com Ele, vem do relacionamento. A fé vem da palavra de Deus. Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, a fé vem quando você vê o testemunho de alguém. A palavra logos é a Bíblia, é a palavra que está escrita. A palavra rema é a palavra que é revelada. Quando você ouve uma pregação, quando você lê um texto bíblico, Deus ilumina você. Você recebe uma palavra rema, vivificada. Deus lhe prometeu uma coisa. E Jesus disse assim em Marcos 13:31: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, você recebeu promessas de Deus? Recebi. Se apega. As estrelas vão desaparecer. As estrelas vão se apagar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor não vai passar. E aquilo que Ele falou com você, para você, aquela promessa, aquela palavra rema, cumprir-se-á. Tudo o que é, já foi. E o que vem também já foi. E Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E Ele olha para você e vê você transformado. E Ele olha para você e vê você cheio de vida. E Ele olha para você e vê você ressurreto na beleza de Cristo. E Ele olha para você e vê você maduro, perdoado. E quando a gente começa a ativar a nossa fé e crer, e vai abrindo o caninho, e o caninho vai se ampliando, a gente vai entrando nessa dimensão. Tudo o que é já foi, o que vem também já foi, e as promessas de Deus a gente vai dizendo, isso já é para mim, ainda é uma promessa, eu tenho a semente. Quando eu tenho a semente, eu não tenho a manga. Quando eu tenho a semente, eu tenho o poder de ter a manga. E a nossa fé está ancorada, está conectada com o mundo espiritual, aquilo que a gente não vê. A nossa
fé não é uma função intelectual. Por isso que é interessante, Eclesiastes fala na questão humana, terrena, filosófica, reflexiva, ideias, conceitos. Mas a profecia, Deus fala aquilo que não é como se já fosse. Não é lógico. Fé não é fruto da mente humana. Fé é conexão do coração humano, do espírito humano com o Espírito de Deus. Claro, a fé se reflete na mente também, mas é reflexo, ela não é gerada na nossa mente. A definição de fé lá em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. Podemos traduzir assim: fé é a substância das coisas esperadas. Então, o caroço de manga é uma substância, ela é concreto, ele é concreto. Ele é a mangueira? Não, mas ele é o potencial de ser a mangueira, com muitas mangas. A fé é isso, é a substância. Ela é a substância, é o material, a substância do reino. Substância das coisas esperadas e a evidência daquilo que ainda não vemos. Tudo que é já foi, e o que vem também já foi. Eu ainda não vejo, mas eu creio. Veja, não se trata da gente fazer um exercício mental, de ficar repetindo isso e pensando em alguma coisa, e repetindo isso pensando em alguma coisa. Tudo que é já foi, o que também já foi, eu creio e tal, e você fica repetindo isso. Não é assim. Embora você possa fazer isso também. Se trata de você buscar o seu Senhor, conversar com Ele, abrir seu coração para Ele, conectar sua fé nele, porque é nele que essa obra está realizada, acabada. É em Cristo que essas bênçãos estão escondidas. É nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Imagina, Deus já deu várias visões que dão essa noção, que no mundo espiritual existe ouro, existe recurso, existe perna nova, existe um automóvel, existe uma chave de uma casa, existe um filho voltando, um pródigo se reconciliando com o pai. No mundo espiritual tem uma carta, a pessoa recebendo uma carta de que foi aceita, um e-mail que passou no concurso. O diário oficial está lá no mundo espiritual. Você foi passando naquele concurso. Isso não é mágica, é fé. E qual a diferença da mágica, da ideia mágica para a fé? É a fé, esse caminho que conecta no mundo espiritual, conecta com Deus, e dele vem a rema, a palavra viva. Dele vem a promessa, dele vem o poder. Mágica, ideia mágica é: eu, humano, faço esse exercício mental na direção do que eu quero. E a fé, as possibilidades são infinitas, não tem limite. Mas não quer dizer que a fé não tenha parâmetros. Ela segue determinados princípios. Ela é ancorada no mundo espiritual. Ela é conexão com o mundo espiritual. E nós aprendemos a andar por fé e não por vista, como diz Paulo em 2 Coríntios 5:7. Então tem muitas bênçãos e respostas de oração que estão retidas nos céus. Curas, milagres, libertações,
bens, descobertas, emprego, vitória, saúde, uma infinidade de bênçãos não alcançadas. E Deus é generoso e abençoador. Pode acreditar, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Agora, quais são os parâmetros que a fé opera? Embora ela não tenha limites, Deus não vai fazer nada que seja contrário à natureza dele. Por exemplo, Deus não é tentado pelo mal, Deus é amor, então é tudo dentro desse princípio. Ele não vai fazer nada que não esteja dentro do âmbito do propósito dele. Só que o propósito dele não é curtinho, não, é amplo. E ele é generoso, ele se alegra de dar, de abençoar. Mas tem que estar dentro desse plano maior. 1 João capítulo 3, 21 e 22 diz: Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. É derivado aqui desse versículo que tem muita gente que usa assim, uma frase que é compreensível, que é biblicamente fundamentada, em que a pessoa diz: Senhor, cura a minha irmã, mas seja feita a tua vontade. Senhor, liberta o meu filho, mas seja feita a tua vontade. E às vezes a pessoa usa essa expressão, mas seja feita a tua vontade, como um sinal de submissão, de rendição, de reconhecimento da soberania de Deus, e tudo isso é bom. Mas essa frase também pode ser o sinal da incredulidade. É uma maneira de eu não me comprometer. É uma maneira de antecipadamente eu não me frustrar. Eu peço, mas eu termino falando, mas seja feita a tua vontade. Então eu já rezo na cartilha do conformismo. Não aconteceu, então não era a vontade de Deus, pronto. Não é fé. Isso não é fé. A fé, ela ousa. Deus diz assim para Moisés: ô Moisés, eu estou enfadado desse povo. Vai e eu vou te abençoar, vou mandar o meu anjo com você, e você vai conseguir fazer esse povo atravessar o deserto. Moisés falou: não, Senhor, não, Senhor, não. Como que a gente vai sem a tua? Não, sem a tua presença, de jeito nenhum. O que o povo vai dizer? O que as nações vão dizer? E ele argumentou com Deus, e Deus falou: tá bom, eu vou. Então, esse chavão, seja feita a tua vontade, muitas vezes ele é uma guarnição, ele é uma proteção, ele é uma embalagem para o nosso conformismo, para a nossa incredulidade. Então vamos jogar esse troço fora. Claro que a gente deve reconhecer a soberania de Deus, se submeter a Ele, saber que Ele é Deus, mas o conformismo fora, em nome de Jesus. Eu quero o novo, eu quero as bênçãos, eu quero a vitória, eu quero as respostas de Deus. Eu quero as bênçãos do Senhor nesta igreja, eu quero as bênçãos do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, eu quero as bênçãos do Senhor na sua saúde, nas suas finanças, eu quero salvação na sua casa. Que o Senhor opere, que Ele ative a sua fé, que Ele desembrulhe este embrulho do conformismo e a sua fé seja liberada da lógica humana
e seja ativada na pessoa daquele que ressuscitou, Jesus Cristo, porque Ele levou as dores, Ele levou as enfermidades. O que é já foi, e as bênçãos que vêm também já foram. E Deus olha para você e vê filho redimido, filha transformada segundo a imagem de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração.